A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conhecer o comovente trabalho social do ator e cineasta Paulo Faria. Ele interrompeu todos os trabalhos da sua companhia, a Pessoal do Faroeste, para atender a população lá da região da Luz, lá da Cracolândia, e ele está distribuindo cestas básicas. Para ele, o teatro deve atuar como uma ferramenta social. Muito importante esse trabalho do Paulo Faria. Na sequência, nós vamos entrevistar o multiartista Antônio Nóbrega. Ele vai comentar a situação da cultura e da política, tudo com muita música online aqui na quarentena. Nós estamos em contato agora com o Paulo Faria. O Paulo Faria é diretor da Companhia Pessoal do Faroeste, entre outras coisas, né, Paulo? Conte aí tudo que você está fazendo nas artes hoje. Olá, então, eu estou falando aqui da sede do Pessoal do Faroeste, na Rua do Triunfo, na Boca do Lixo da Cracolândia. A gente está em frente ao Memorial da Resistência. A gente é uma companhia de teatro que desenvolve um projeto já há 20 anos aqui na região. A gente está há 9 nessa rua. E também uma produtora de cinema, onde a gente tem 6 docs sobre a região, que é uma parte da cidade invisível. Hoje todo mundo conhece aqui como a Cracolândia e esquece um pouco a história. E a gente tem por meta, eixo condutor, contar a história e criar uma narrativa de pertencimento, ao contrário dos últimos anos aí dos governos que têm tentado apagar isso, trazendo polícia para cá e reforçando essa imagem somente da Cracolândia, onde a gente não se identifica e ninguém participa de tudo que acontece aqui, né? Na nossa esquina também é a esquina do samba, né? O samba surge no Largo da Banana, como surge aqui no Largo, são os Pretos da Glete, os estivadores, Geraldo Filme. Então, eu acho a parte da cidade mais incrível. A nossa esquina a gente vê a Estação da Luz, Sala São Paulo, a gente vê a Santa Ifigênia, e é onde São Paulo é cosmopolita, né? A gente tem o mundo todo aqui, e uma das histórias mais incríveis, né? Incríveis. Tudo surge em torno dessa Estação da Luz. Então é daqui que eu estou falando, onde eu estou cumprindo minha quarentena. Beleza. E você, mas não está cumprindo a sua quarentena só criando também. Você está tendo uma ação social incrível. E você declarou que usando o teatro, né, e o cinema, a arte, enfim, como ferramenta social. Eu acho muito importante nessa época, nesse momento aqui de quarentena, de pandemia, né? A preocupação do artista não só na Enquanto eu estou falando com você agora, desculpa de interromper, Fica 2 bombas aconteceu agora aqui no fluxo. Olha. 2 bombas. Acho que você não conseguiu ouvir. Essa é a nossa rotina aqui com a polícia, né? Ela coloca bomba. Eu acho que hoje estão fechando a área de convivência do antigo Craco Resiste, hoje do Redenção, né? Eu acho que fechou ontem ou vai fechar hoje. Então, eu acabei de ouvir 2 bombas vindas de lá agora, e isso cria uma situação de pânico muito grande em toda a região. Ó, terceira bomba. Olha. É chocante, né? O que você falou, a gente usa o teatro como ferramenta, o cinema como ferramenta social para tentar criar transversalidades, né, com saúde, com assistência social, com tudo o que acontece aqui. Essa aqui é a minha cachorra Maia, que fica em pânico quando tem bomba. Imagina. Ela está tremendo toda. Imagine as mães que estão grávidas, as que estão amamentando, os idosos que estão lá do lado, né? Se a minha cachorra está tremendo aqui no meu colo, a Maia, imagine essa população. Então, a gente vem trabalhando com esse intuito já há alguns anos, acho que os últimos 8 anos, desde que eu me envolvi no Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria do Estado. E aí eu comecei a participar dessa questão toda social e de justiça aqui. A gente já sediou 3 congressos de drogas aqui, a gente, da Plataforma Brasileira de Drogas, a gente já teve posse de defensores públicos, a gente já teve o prêmio da ouvidoria aqui,
a gente tem o Diversitas USP, então a gente tem uma rede muito grande em direitos humanos. A gente não quer mais somente verba para a cultura, né, para o entretenimento. A gente precisa, no Brasil, criar verbas na saúde, na assistência social, na educação, porque só através da cultura é que, de fato, a gente vai conseguir humanizar esse país, né? Porque a cultura, ela é a expressão do ser humano, ela não é um lugar de profissionais, né? Ele é um lugar de... Ó a orelha dela, das bombas. Uhum. É um lugar de direitos, né? A expressão. Então, a gente tem atuado muito dessa forma aqui, né? Junto à cultura e toda essa rede em direitos humanos aqui na região da Cracolândia, onde o que o governo manda para a gente em plena pandemia são bombas, né? Essa bomba, por exemplo, ela dispersa toda essa população para toda a cidade. É de uma irresponsabilidade o que o prefeito Bruno Covas tem feito aqui, que a gente não se dá conta, né? Minha outra cachorra está latindo por conta da bomba, né, que está rolando aqui. Eu tenho 2 cachorras, né? Elas estão bem ouriçadas. Eu vou abrir aqui a porta para uma delas sair por conta dessas bombas. Então, às vezes eu acordo 5 da manhã com bombas, né? Imagine os cortiços, onde as pessoas estão confinadas, famílias, às vezes com 10 integrantes dentro de um quarto, convivendo a calçada com a Cracolândia e, nesse momento, com bombas. Portanto, a fumaça vai para dentro das casas. É um genocídio, né, o que tem acontecido aqui. Por isso que eu falei do antigo DOPS, né? Eu acordo todo dia olhando para esse prédio e pensando, né, sobre todas as torturas, mortes que aconteceram aqui, e não difere muito. Ó, sirene de polícia, não sei se o áudio está captando. Agora dá, agora estou ouvindo, sim. Isso é uma loucura, vai começar a correr fluxo, eles vão começar a quebrar coisas. Isso atrapalha a nossa ação. Agora a gente está distribuindo alimentos aqui na porta para famílias cadastradas, né? É uma situação chocante. Parece que a gente está na Síria, sabe? É a sensação que dá, meio apocalipse sinal, sabe? Agora muito... Não, eu sei. Essa questão você está distribuindo cestas básicas. Como é que você faz aí? Quer dizer, a produtora tá criando aí, está produzindo, tem a companhia de teatro, tudo aí, e ao mesmo tempo você conseguiu juntar condições para ajudar as pessoas aí no entorno, principalmente com esse Fome Zero Luz, né? Que chama isso, né? Exatamente, essa é a campanha. Eu vim para cá. Na campanha. Primeiro, tem um trabalho muito grande com essa população, como eu falei já há muito tempo. Isso tudo reflete nas nossas obras. E quando aconteceu tudo isso, eu vim para cá porque há um ano o Bruno Covas com o Dória intensificaram a ação da polícia. É quase que diário. Então eu vim para cá um pouco por essa situação que a gente acabou de viver aqui nesse minuto. Só que quando eu cheguei aqui, eu me deparei com a fome, né? Porque a gente ganhou uns produtos orgânicos e eu comecei a distribuir. E a gente chegou numa população que nem eu tinha acessado todos esses anos. São as populações dos cortiços, das ocupações, né, das favelas, de prédios, são pensionatos, porque essa população não se identifica com esses lugares, portanto, ela não se comunica, né? A gente vai lá, não há nenhum tipo de... A gente até hoje não descobriu uma forma de comunicação. A gente já fez uma cartografia aqui. E aí, quando foi agora, a cidade está vazia aqui, só estamos nós que moramos no território, ou quem continua atuando aqui como a Craco Resiste. E aí eu fui vendo essa população. Então, é como se as barreiras tivessem sido quebradas nesse momento. A gente já tem em torno de 1.000 famílias cadastradas. A gente não chegou nem à metade das cestas para dar para essas famílias. No primeiro momento, quando a gente começou a divulgar que ia ter cesta aqui, a gente tinha mais de 500 pessoas na porta. E aí a gente cadastrou, a gente conseguiu. Essas pessoas estão aglomeradas, como eu falei, em cortiços, em favelas. Então, isso não diferenciava muito o fato de elas estarem aglomeradas aqui ou onde elas ficam morando. Então, elas estão famintas, né? E a gente começou a cadastrá-las. Hoje a gente tem um sistema que nós temos uma advogada da OAB que está nos ajudando a ligar para essas famílias. A gente tem um grupo de voluntário trabalhando na porta que a gente entrega a cada 10 minutos para essa família uma cesta.
São 48 famílias, são 24 atendidas em 3 horas a cada 10 minutos. Então, ela liga, marca uma hora, a gente tem uma lista, as pessoas estão com máscaras, a gente também está distribuindo máscaras, com luvas, com álcool gel, e essa cesta é distribuída. Então, o Mundaréu está mandando, o Mundaréu da Luz, um fórum de urbanistas que começou com eles e toda a população aqui atua dentro. A gente vai ganhar um grande mapa para a gente colocar na parede e começar a fazer esse mapa da fome, né? Onde são esses lugares, qual o número de famílias. Hoje começou na cidade de São Paulo o projeto Cidade Solidária, que vai distribuir, veja bem, na cidade de São Paulo hoje 800 cestas. 800. É uma vergonha, né? É o que está acontecendo, não dá para classificar o que o prefeito e o governador estão fazendo. Como é que eles mandam para a cidade de São Paulo 800 cestas? Amanhã deve chegar para a gente 100. Eu vou usar essas 100 cestas, mas são 1000 famílias com fome, né? Então, essa campanha, ela visa exatamente a gente angariar fundos para poder comprar essas cestas, e também a gente recebe cestas. O Fome Zero, ele pretende, o Fome Zero Luz, é inspirado na campanha do Betinho, no Rio de Janeiro, erradicar a fome, né, com essas famílias aqui durante um ano, né? Então, por exemplo, na semana que vem a gente vai receber 400 cestas para as crianças com jogos, né? A gente está pensando mais do que comida. A gente quer criar uma inclusão social ao longo desses anos para que essas famílias ocupem todos os espaços culturais aqui. A gente quer saber quem são, quantas são, a gente quer fazer uma inclusão social através do alimento. Então, a gente não quer, isso não é caridade, eu tenho sempre falado, né? Isso é um projeto de humanidade, de solidariedade, e a gente vai propor ao governo uma política pública, né? A gente tem aí 3 meses para estruturar, eu já sei os endereços, já tem uma forma de distribuição. Isso representa no ano 4.800.000 se a gente chegar a 1.500 famílias. A gente parou em 1.000, porque a gente não atendeu a metade ainda, né? Então já teve família que veio com polícia na porta, porque não entende, achava que a gente era a prefeitura. A gente já teve os casos mais absurdos na porta, com pessoas morrendo de fome. E são cenas muito chocantes, porque são famílias, são mulheres grávidas. Então, sabe, você tem que fazer opções, tipo, a gente pedir, a gente não pode, só quem é cadastrado. Então, é extremamente importante contribuir com essas 2 frentes. Uma, ser voluntário para que a gente consiga abrir mais duplas e aumentar esse número de 24 famílias em 3 horas, porque cada dupla só pode trabalhar a cada 10 minutos. Esses 3 dias agora até amanhã é a primeira semana que a gente está conseguindo trabalhar com essa estrutura. O nosso dinheiro já acabou. A companhia investiu todo o seu fundo de caixa para poder comprar cestas, para poder reaver com a campanha, mas a campanha entrou numa curva, um declínio, né, para baixo, né? Então a gente está tendo muito pouca doação essa semana, e a gente conseguiu comprar mais 200 cestas. Cada 100 cestas representa 3.800 reais. Cada cesta custa 40 reais, uma cesta que dura um dia. A soma de 4 no mês dá 160. É essa somatória que chegamos a 4.800.000. Eu estou falando de uma região que é o Bom Retiro, Santa Efigênia, 25, toda a área cerealista, todos os grandes equipamentos culturais, Secretaria do Estado e do município. Como é que pode ter fome para uma população que trabalha para tudo isso? Ela está aqui porque ela trabalha aqui. E eu descobri que a fome é uma porta de entrada também para o fluxo da Cracolândia, né? A depressão, a fome dessa população. Então, o governo nunca viu isso, né? A gente tinha um projeto aqui, que era o de Braços Abertos, que foi incrível os 3 primeiros anos, né, desse projeto. Foi um piloto e que foi abortado pelo Dória, em redução de danos, esse projeto. Então, hoje, essa população está aderindo, é a gente que está cuidando, né? Como hoje a bomba, a polícia retirou cartazes da parede que informavam ao usuário e o morador de rua e toda a população de como se cuidar para não ter o vírus. Portanto, foi um grupo que a Craco Resiste usou o lambe, eles arrancaram os lambes. Isso tem vídeo circulando. A polícia está proibindo distribuição de comida para os usuários de crack. Isso é um genocídio.
Isso é inconstitucional. O Dória e o Covas, eles têm que responder no Tribunal Internacional de Direitos Humanos, né? Porque eles estão aproveitando a pandemia para fazer o que eles queriam, que é acabar com essa população aqui. E quando solta bomba e atinge uma família pobre, eles querem exterminar as populações pobres aqui. Aqui é um centro periférico, cheio de favelas, cheio de ocupações. Então, é muito desumano. Assim, eu não esperava viver isso e comprovar isso, né? Então, tem um monte de gente apoiando esse projeto Cidade Solidária. Isso é uma falácia, né? Isso não existe isso. E a gente não tem nenhum tipo de subsídio, né? Nenhum tipo de ajuda. Os editais que são abertos, os valores são ínfimos, né? Então, a gente abriu alguns para tentar entrar, a gente viu que é tipo 10 mil, 15 mil. Eu acabei de falar que 2.800 mil eu consigo comprar 100 cestas. Eu tenho 1.000 famílias cadastradas, né? Então, o governo não nos ouve, não há trabalho, e é só a polícia que vem para cá, é só bomba. Então, é um extermínio, né? Paulo, Em maio, isso aqui vai ser uma cena medieval de mortes. Eu não tenho dúvidas sobre isso, porque é uma matemática. Paulo, eu acho esse seu trabalho comovente e eu acho também uma observação, né? A gente faz um programa aqui nessa hora do almoço, aqui o Colibri na Quarentena e tal. Já abordamos essas questões da Cracolândia aí na região, o que aconteceu, o que o governo fez nesses últimos tempos e tal. E que me chama a atenção que você, em nenhum momento, falou do seu trabalho, da preocupação sua com a sua sobrevivência como um homem de teatro e de cinema, né? Você ficou preocupado com o seu entorno. E isso que eu achei mais incrível, que em nenhum momento você falou da companhia, o que ela está fazendo, o que ela produz, ou querer, né, mostrar o seu trabalho. Você não está preocupado com isso nesse momento, você está preocupado com a sobrevivência da região, das pessoas que estão no seu entorno. E isso é uma coisa de humanidade que pouca gente tem, porque está todo mundo olhando para o próprio umbigo. Nós mesmos, que temos o privilégio de estar confinados, imaginando a região dos cortiços, que eu conheço bem aí, né? As pessoas não podem ficar no confinamento, ficarem isoladas se tiverem contaminadas, por exemplo, porque não tem condição, né, econômica para fazer isso. Nós somos uns privilegiados, como eu falo sempre, né? E você preocupado com isso o tempo todo é uma coisa incrível. Parabéns, Paulo, porque Obrigado. Poderia falar, não, o teatro eu estou fazendo, preciso arrumar dinheiro para o teatro, arrumar dinheiro para o cinema e tal. E em nenhum momento você falou isso. E eu queria só registrar que me tocou muito o que você está falando agora. Porque eu, por exemplo, semana passada minha garganta inflamou, eu estou me recuperando ainda, estou com febre, porque eu ficava gritando no megafone com um helicóptero na minha cabeça, soltando bomba, a polícia. Então, eu entrei em pânico também semana passada aqui, né? Porque não há testes, né? Eu estou tomando todo medicamento, estou tendo uma assistência à distância. Hoje a minha vida realmente ela não importa para mim mais nesse sentido, entendeu? São 1.000 famílias. Eu falo disso, eu me emociono muito porque dá medo, né? Eu tenho medo como todo mundo, né? Mas eu não posso cruzar os braços diante de uma população que sempre eu tentei chegar até ela. Então eu consegui chegar, eu levava teatro e eu vi que era comida. E então isso é muito tocante, assim, a cada depoimento. Eu estou fazendo um documentário também, né? Eu tenho um fotógrafo aqui dentro, o Paulo Brasil. Eu queria muito agradecer a toda a equipe que está aqui, a Dandara, o Puri, com quem você falou, o Vênus, o Trindade. Hoje a Luzia, que é a nossa camareira, que tem 70 anos, foi com a irmã dela para Osasco, né? Acabou de levá-la um Uber, porque eu fiquei preocupado com a saúde dela. Um dos motivos de eu moro a 7 quadras daqui, eu podia estar indo e vindo, mas tinha ela aqui e eu fiquei com medo de contaminá-la. E só que é isso, né? A gente vai pensando que não tem volta, né? Eu durante 20 anos, na década de 70 e 80, eu sou de Belém do Pará, estou aqui há 30 anos. O meu irmão, o jornalista Lúcio Flávio Pinto, foi correspondente do Estadão. Eu tenho um pai caçado em 67, na cidade de Santarém. Eu tive uma família devastada por uma ditadura. Então, eu acho que eu aprendi muito sobre direitos humanos, né? Sobre a importância social
e a importância do nosso país para a gente e para essa população. Eu vejo essa população como minha irmã, a gente está numa nação. E aqui dentro, essa rede de direitos humanos me mostrou e me preparou para isso. Eu já vivi aqui as situações mais absurdas, né? Eu já fiz um documentário dentro do Fluxo, da Cracolândia, eu fui curador no De Braços Abertos durante 2 anos na cultura. Eu já tive aqui o PCC atrás de mim, a polícia atrás de mim, prédios que eu denunciei de grileiros para trazer a SPCine aqui para a rua que não veio, que veio atrás de mim. Eu ando a pé, tenho 2 cachorras que fazem minha proteção aqui na rua, porque é super importante você ter cachorro no território, né? Eu moro aqui e trabalho já há 12 anos, né, sem sair do bairro. Eu não tenho carro, eu não tenho casa própria. Eu, como faço tudo isso, escrevo, eu dirijo, eu produzo, eu consegui horizontalizar os cachês, né? Por exemplo, a gente fala, porque a gente tem uma atriz que é a Mel Lisboa, que é a parceira aqui da companhia, com uma trilogia, com o nosso único ficcional Luz Negra, e as pessoas ficam, mas a Mel, como é que ela... Não, todos nós ganhamos igual aqui, né? Eu ganho o que ela ganha, o que ganha todo mundo, né? Todo mundo que trabalha na produção. Então, a gente tem que começar a criar um outro país pelos nossos núcleos de trabalho, né? Porque, senão, a gente só reforça essa estatística toda nesse capitalismo e nessa exploração. Então, acho que foi uma junção de coisas que me preparou para estar aqui. Eu, há 30 e tantos anos em Belém, jamais pensaria que eu estivesse na boca do lixo, né? Jamais pensaria que eu estivesse nessa situação, capitaneando essa luta. E tem sido, ao mesmo tempo, incrível a ajuda de muita gente fora daqui. Isso só é possível porque é uma rede incrível. Por exemplo, a Cultive, que são as mães que plantam maconha medicinal, que tem habeas corpus, o endereço é aqui delas, né? A Cidinha, que é a mãe da Clarian, que tem síndrome de Dravet, que tinha 40 convulsões no mês, que hoje tem uma a cada 40 dias. Ela era, quem conhece a síndrome sabe que a pessoa é um corpo que não sua, que não se comunica. Ela hoje tem 16 anos, frequenta a escola, ela tem uma mentalidade de 10, 11 anos. Ela trouxe todos os brinquedos da Clarion, da infância inteira, tudo arrumadinho, os lápis, para distribuir para outras crianças. Então, assim, esse foi um exemplo que me tocou muito, como tantos outros, né? Quem colabora com dinheiro, quem manda cestas, né? O pessoal que traz máscaras para cá. Então, assim, ao mesmo tempo, eu tenho convivido com o Brasil, uma cidade de São Paulo humana. E a gente tem que focar nisso. A gente tem que focar nas boas ações nesse momento. A gente tem que entender que estamos sem governo, nenhum aqui municipal, estadual, federal. Eu não reconheço nenhum governo, né? Porque nenhum deles está aqui nos ajudando. Não há nenhuma política, né? O Dória anunciou agora que pode ser que acabe agora, em maio, na região onde a gente está, abrir todo o comércio. É de uma irresponsabilidade por conta do Dia das Mães. Ele vai enterrar todas as nossas mães nesse dia, né? É uma coisa sem noção o que está acontecendo. Enquanto isso, eles estão protegidos, estão nas suas casas, né? Ou enlouquecidos, como o nosso presidente, né? Que a gente não sabe como é que está a saúde dele, né? Se ele está contaminando pessoas. Então, a gente vivia 4 anos atrás aqui na gestão do Haddad um princípio muito legal de cidade, né? Humana aqui. Para você ter ideia, quando foi no 2º ano do projeto de Braços Abertos, eu identifiquei que se o usuário de crack não recebesse os R$ 15 para, em vez de varrer, ter a nossa oficina, a gente não seria terapia, eu seria evento. Porque cada encontro era um grupo. Quando vinha, a Secretaria de Trabalho não entendeu pagá-los. Eu saí do projeto, mesmo tendo a nossa verba garantida, rompi, eu fiz crítica à gestão Haddad, e o Dimenstein me juntou com ele durante a campanha, e aí ele pôde me ouvir, concordou comigo que vamos fazer isso, e ele perdeu. Quando ele lançou a campanha para a presidência, ele lançou aqui no teatro, com a Uni. Ele estava dizendo que a gente ia discutir isso no âmbito nacional com o Ministério da Saúde. Nesse exato momento que a gente está trancado aqui, eu ia abrir uma sede na Amazônia, em Belém, para a gente poder trabalhar com a Cracolândia lá e aqui. Então, a gente estava criando uma narrativa, mesmo
a gente continuando, mesmo sem a presença do governo federal progressista, ou municipal, ou estadual, a gente, com o apoio de figuras incríveis como o Suplicy, né, que não sai daqui, né, toda a sua assessoria tem nos ajudado, né? Então, assim, a gente não pode perder o foco sobre a política no Brasil e sobre os bons políticos, os bons exemplos, né, como a gente tem inúmeros, como a Érica Malunguinho, como a bancada ativista, que também fez a sua posse aqui. Então, a gente tem estado ao lado de grupos muito progressistas, né? E isso tem nos alimentado, porque é bom que São Paulo está conhecendo essa realidade agora, que sempre existiu, né? De uma cidade invisível, de uma cidade abandonada, e a cidade precisa pautar isso nas próximas eleições, né? Porque a gente não sabe ainda, agora em maio, qual vai ser o preço de não ter se atendido a Cracolândia como ela deveria ter sido. A gente não sabe ainda a dimensão disso, a gente não sabe desse barril de pólvora. Cada momento que é jogada uma bomba, isso está aproximando mais das casas, das famílias, né, que estão fora daqui, né, porque você imagina a loucura que isso causa, a onda que isso causa de desespero, e cada vez mais a polícia não tem máscara aqui, muito pouco, assistente social, aqui na frente abriu um posto médico de atendimento, foi falado no primeiro momento que viriam os médicos cubanos, a gente tem uma tenda incrível que virou banheiro público, a gente tem a Sala São Paulo, tem Pinacoteca, tudo isso poderia estar aberto o banheiro público. Não justifica ter um banheiro público, justifica ter médicos aqui. Só que é isso, não tem, né? Já está tudo, não tem mais leito, já quase não tem covas para enterrar. Então, eu acredito que a gente vai viver aqui uma cena de Idade Média, porque não existe milagre nesse momento sobre essa questão, né? Certo. Paulo, eu estou ouvindo aqui o seu depoimento, que é muito importante, que você está falando, e a gente acompanhou na Rádio Brasil Atual todo isso que você falou, desde a implantação do Braços Abertos, aí chega o outro governo, destrói o que foi feito, enfim, a gente acompanhou tudo isso aqui na rádio. Agora, eu queria saber o seguinte, como é que a gente pode ajudá-lo, né? Porque a rádio está aqui no ar, a gente pode te ajudar, no YouTube também, como é que as pessoas podem te ajudar? Porque o seu exemplo tem que ser seguido, né? É que nesse momento a gente ouve muito os artistas, como eu repito, falam sobre a sua própria sobrevivência. E você não está preocupado com isso, está preocupado com a região aí, né? Então, eu queria saber, para encerrar aqui o seu depoimento, como é que a gente pode ajudar efetivamente os canais que você pode nos dizer agora? Como é que a gente pode te ajudar aí na sua missão aí, né? Porque é mais do que uma missão, porque o trabalho que você faz, você teve que interromper por conta de uma urgência, né? E você está sensível a isso. Pouca gente percebe, né? Mas os artistas que estão sensíveis estão fazendo ações sociais, não estão fazendo só lives e tal, né? Não estão preocupados com lives, estão preocupados com ações sociais. E você falou desde o começo que você usa isso como ferramenta, né? O teatro, a arte como ferramenta social. Isso é fundamental. Então, por favor, agora no finalzinho, como é que a gente pode ajudar vocês aí no projeto do Fome, Okay. Fome Zero Luz, enfim, dos projetos que você Fome Zero Luz. São duas frentes, né? A primeira, assim, dizer que também é urgente a voz dos artistas, porque nós temos uma secretária de Cultura, Regina Duarte, que nos abandonou. A gente não tem nenhuma ação concreta da prefeitura, do governo, esses artistas que muitos deles já vieram aqui pedir cesta, né? Então, essa é uma frente, mas que precisa ser olhada. Mas é isso, a minha parte nesse momento é conseguir alimento para essa população. Nós temos um site, que é o pessoaldofaroeste.com.br, onde lá tem a conta, onde lá tem também uma divulgação sobre quem quer nos ajudar aqui na distribuição de alimentos, porque quanto mais pessoas a gente tiver na porta nos ajudando, mais vai chegar a cesta, né? Porque agora, por exemplo, a gente tem 100 cestas e a gente tem só 2 pessoas distribuindo. Então, a gente está trabalhando num número muito pequeno aqui dentro, né? Tem muita gente nos ajudando fora. Então, doe qualquer R$10, junte na sua família, no seu trabalho, tente juntar uma quantia, deposita, é uma conta do Bradesco. Sempre só repetindo, www.pessoaldofaroeste.com.br. É o site. Exatamente, ali lá tem tudo. E também no Facebook Isso. tem o pessoal do Faroeste, mas no site está tudo lá, né? É mais fácil.
E aí tem o número da conta lá, tem com o CNPJ da companhia. Então, financeiramente, ou mandando para cá alimentos também, né? Também é só chegar na Rua do Triunfo, 301, 305. Tudo isso está disponível no site. E desde já eu queria muito agradecer ao espaço, a tua atenção, de você ter, como diria, colher flores no asfalto, né? Você conseguir ver no asfalto flores. Não, o seu exemplo, agradecer Paulo, a tua sensibilidade. o seu exemplo deve ser seguido por todos os artistas. Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo faça a mesma coisa que você está fazendo, que é importantíssimo. Nesse momento, né, de pandemia, de insegurança, de incertezas para a classe da cultura, que trabalha com cultura, né? Você está aí no ativismo social, na prática, ajudando as pessoas. Parabéns, viu, Paulo? É isso. Muito obrigado. Valeu, cara. Abração. Valeu. Obrigado. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos em contato agora com o queridíssimo Antônio Nóbrega, que é um artista que eu respeito muito, admiro há 200 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos. E é um pensador também da cultura brasileira, com o projeto Brincante dele, com os seus trabalhos, espetáculos e tudo. Ele está na quarentena também, como eu aqui, né, Nóbrega? Como é que você está na quarentena? O que você está fazendo aí na quarentena? Bem, a minha quarentena se passa aqui no Alto de Pinheiros, e vê-se logo que eu sou um privilegiado, né? Morar aqui nesse bairro, né? Arborizado. Tá. Pois bem, eu acho que vão completar o quê? 2 meses e meio. Sim. Né? Nós aqui, eu falo eu e Rosane, porque estamos aqui só os dois. A minha filha se encontra em Taperoá, no sertão lá paraibano. Ficou lá, ia fazer lá ficar um período lá conhecendo a região, né? E calhou de, então, acontecer a pandemia. Então, ela ficou por lá. O meu filho mora aqui perto, né? E também está em casa sozinho. Grande músico do Celebrina, é bom se dizer. Exatamente. É. E aí o seguinte, eu estou aqui e tenho o quê? Tenho lido bastante, né? Tenho feito lives também com essa, que estão sendo muito legais para mim. Tenho dado aulas para o Brincante. Que bom. Não é? Inclusive, uma tem sido ao vivo. Eu dou no Brincante um curso chamado Rima, ou melhor, na Rima. Na Rima. Né? Que eu procuro instrumentalizar jovens poetas, pessoas que se dedicam à poesia ou que têm curiosidade em relação a ela, nas formas, nas modalidades da poesia popular brasileira, sobretudo aquelas que se desenvolveram no Nordeste, né? Cestilha, Galope Biramar, Quadrão, Carretilha, etc. Então, tem sido os encontros legais, né? Inclusive, estou mantendo até 2 horas de aula lá. Eu penso que não daria esse tempo, entendeu? E a gente chega legal. Mesmo sem a prática, porque é um curso que eu dou teoria, ensino as formas, né? Mas a gente também se dedica um pouco à prática do improviso, né? E isso tem sido um pouco prejudicado, porque fica meio... Às vezes trava, né? Às vezes trava também. Exatamente, dificulta, mas está fluindo bem. E uma outra aula de dança, Colibri, que eu resolvi esse ano retomar, aos 68 anos, daqui a 10 dias, chamada Introdução à Dança Brasileira. Né? Então, houve uma procura nesse sentido, e eu fiquei com uma turma de 25 alunos lá, pessoas interessadas em conhecer melhor esse mundo, né? E também eu estou mantendo isso. Não quer dizer, não em vídeos como esse. Eu mando material, eles estudam, praticam, né? Mas, enfim, o Brincante está tendo até um resultado muito satisfatório em relação à pandemia, porque nós estamos conseguindo manter mais da metade dos cursos. Que bom. Não é? E agora mesmo, coordenado, não é? Idealizado por minha mulher, nós estamos com uma campanha de ajuda financeira ao Brincante, mas é uma campanha muito legal, porque nós estamos colocando aí nas redes 40 vídeos, 40, né? Realizados, produzidos pelos nossos professores, onde a gente apresenta as atividades que a gente realiza no Brincante, né? E até dessas atividades, algumas delas, a gente convida até as pessoas para fazerem essas aulas que a gente está apresentando nesses 40
digamos assim, episódios, né? Eu vou dar até uma palestra, vou dar também um pequeno exercíciozinho de rima, e isso também está sendo muito legal para o Instituto. Nós estamos recebendo um retorno muito bom, muito bom. Beleza. É Importante também você dando esses cursos de dança, porque eu vejo aí também nas chamadas lives, né, que o pessoal fazer exercício e tal. Agora, o exercício dançando é muito mais prazeroso, né? Porque vai dançar, o cara mexe o esqueleto, como dizem, né? E ao mesmo tempo ajuda, né? Tem um outro mexe com a sentido. emoção, né? Tem emoção. Mexe com a emoção, né? Então a dança tem essa vantagem, né? O ideal é se a gente sempre concilia o trabalho da dança com também um trabalho de aquisição de práticas de exercício, né? Perfeito. Os dois trabalham juntos, né? Às vezes a gente começa a fazer um exercício, por exemplo, vou pensar num frevo. O frevo é uma dança que tem muito esse jogo do chão e saltar, de saltatinho, né? Se a gente pratica em demasia, a gente termina por prejudicar um pouco aqui a coluna da gente. O quadril também, como aconteceu com o famoso dançarino que eu conheço, né? Aconteceu esse problema. Exatamente, pelo excesso e pelo lugar onde eu praticava, né? Eu praticava nas ruas, nos cimentos, nos paralelepípedos das ruas de Olinda e Recife, né? Então, é por isso que eu estou dizendo, é fruto até dessa minha experiência. Se eu tivesse, na ocasião, concomitantemente, realizado exercícios de fortalecimento das musculaturas que ajudam o joguinho, eu talvez nem precisasse ter operado, né? Tá vendo? Bem, mas eu estou bem, então, mas é isso que eu acho que a gente propõe também às pessoas. Nesse trabalho de dança que a gente faz, a gente sempre antecede o trabalho da dança com exercícios que têm justamente essa finalidade. Bom, as atividades estão aí, né? Agora, como é que você está refletindo, Ronaldo? Eu gosto muito de te ouvir, que você tem um pensamento claro e muita experiência na área cultural, né? Já viveu momentos complicados, né? Da época de censura, como é que a cultura sobrevive, desde lá do Quinteto Armorial, você tem muita experiência. Como é que você está vendo isso, esse momento? Porque os artistas, muitos deles estão apavorados, né? Os que têm trabalho e podem fazer o live, e os artistas do entorno, os técnicos, que você conhece muito bem, você abriga aí também muitos técnicos no Brincante, também não tem o que fazer, estão parados. Que reflexão você está fazendo com toda a sua experiência? Olha, a reflexão que eu faço é a seguinte: os artistas não viviam no melhor dos mundos. Verdade. Né? Os nossos sistemas de editais já estavam sendo precários, já eram precarizados há muito tempo. Então, a gente vive aí um desequilíbrio, por exemplo, entre artistas que estão na mídia, que estão ligados à indústria cultural, que têm vamos falar de dinheiro, né? Um faturamento espantoso, né? E temos uma grande comunidade de artistas que tem de ralar muito para conseguir o essencial para as suas vidas, né? Esse estado de coisas, quem está vivendo, no momento a radiografia é que piorou, né? Piorou em todos os sentidos. Mas você viu, eu vi aí lives de artistas do sertanejo que alcançaram picos de milhões de pessoas, né? Não sei se isso se reflete em recursos financeiros que também se ligaram a essas lives, não posso dizer. Bem, então, a gente não só tem que recuperar o que a gente tinha, que já era precário, como avançar na questão de como a cultura tem de participar do nosso desenvolvimento civilizatório, né? Então, essa questão é a questão das mais importantes, né? Porque se nós tivéssemos um povo mais culto, um povo mais educado, provavelmente a gente não teria colocado o Bolsonaro no país. Nós temos razões históricas para entender, né, por que é que Bolsonaro está no poder. Não é um acaso, né? Tudo, aliás, esse é o grande mergulho, é a grande tarefa que nós, já obrigado por me chamar de pensador, mas realmente eu penso muito no Brasil, é uma tarefa que nós todos, e eu estou me impondo muito, né, em tentar descobrir por que é que nós ficamos à deriva
de um problema mundial, que nós estamos com a própria representação presidencial no mundo, nós ganhamos. Né? E estamos com uma luta interna, né, fratricida, quase, não é? Que nenhum desses países estão enfrentando. Então, é uma situação ímpar. E isso tem que ser... A gente tem que descobrir as razões, porque elas podem se repetir. Né? Aliás, o seguinte, ele é um reflexo de um contexto sempre muito precário. Né? As elites no Brasil sempre estiveram contra o povo, né? Estiveram contra a cultura. Então, esse é um momento muito importante nesse sentido. Então, mais para chegar mais dentro da sua questão, eu acho que é difícil a gente predizer, né, o que é que vai acontecer pela frente. A gente não pode tentar querer conquistar os mesmos patamares, porque, como eu disse, isso não basta. Isso vai ser difícil. Nós temos todos uma tarefa aí de tentar descobrir os caminhos, mas não é um caminho para a arte, é um caminho social. Porque imagine você, se nós artistas, como a maioria da sociedade, tivermos a possibilidade de conquistarmos aquilo que é essencial para as nossas vidas, saúde pública, educação pública, comida, quer dizer, a básica, isso já tira um peso muito grande das nossas responsabilidades pessoais. Né? Então, eu acho que a gente tem de buscar uma coisa que seja comum para todo mundo, para então a gente partir então para as particularidades. Né? Ou seja, para o que é que nós artistas temos de fazer além disso. Mas a educação, saúde, tudo isso tem que ser básico, a gente tem que conquistar isso. Né? E está aí o papel do SUS, não é? Como você falou, o Mandetta não achava que o SUS era tão importante, como também os mais médicos não eram importantes. Né? Quer dizer, questões de natureza social. Verdade. É também um grande salto para trás que a gente tem que dar. Como é o pensamento liberal em que fica dentro dessa necessidade que o Estado está tendo de cobrir as questões que estamos vivendo. E a ameaça também a instituições que ajudam a cultura, o caso do SESC, né? A ameaça de ter uma facada, um corte. Quer dizer, realmente eles estão pensando sempre em alguma forma de eliminar a cultura, e a cultura é que faz a reflexão, que ela faz, como você disse, talvez se tivesse mais educação e cultura, o pessoal não teria votado no coiso aí, né? É isso aí. Agora, Nóbrega, uma questão, a sobrevivência desses artistas. Eu estou me lembrando daquele espetáculo que você fez no Natura, que nós dançamos lá, São Gonzaga e tudo mais, todo mundo, fizemos uma roda lá de São João, uma coisa linda que você fez no Natura, que eu estava lá. E, quer dizer, aquela convivência do público, né? O público, você também tem essa coisa, você dança, o público é muito importante. Você está imaginando como? O que vai acontecer? Será que as pessoas vão voltar a participar dessa forma ou vão ficar receosas? Agora eu não sei se eu vou em espetáculo e tal. Eu gosto do Nóbrega, mas não sei se eu vou ver o show dele lá, porque todo mundo junto, aglomerado. O que será que vai acontecer? Dá para pensar alguma coisa? Imaginar, sim, né? Mas você acha que o público vai voltar ou vai mudar tudo? A relação nossa com o público de teatro, você faz teatro, você é ligado a todas as artes, vai mudar essa relação? O que você está imaginando? Olha, é difícil a gente predizer, porque vamos pensar no seguinte: se descobre daqui a um ano e meio, 2 meses, uma vacina que tem um poder de dizimar completamente o vírus. Então, eu acho que afastada a possibilidade, eu acho que a gente retorna razoavelmente a produzir shows, a viver a dança, a viver o teatro, não é? Porque a gente afasta completamente. Ou, pelo menos, a ameaça premente. Né? Então, mas isso a gente não sabe se vai acontecer e se irá acontecer quando. Então, eu acho que a gente tem um momento aí de passagem que pode se dar de diversas formas. Por exemplo, as pessoas vão para um teatro e cada um com a distância de 1 metro e com uma máscara no primeiro momento, né?
As danças podem ser, a pessoa se levanta, fica aqui um pouco mais distante da outra. São caminhos intermediários, né? A gente pode também, por exemplo, o desenvolvimento dessa ferramenta aqui. Eu podia estar no seu programa lá, falando, mas estou aqui e eu tenho para mim que o efeito vai ser o mesmo. Né? Do que eu disser, do que eu tocar, do que as pessoas ouvem. Pode ser que ele descubra as formas também em que as pessoas também assistam shows, dancem, né? De suas casas. Ou a gente encontre caminhos intermediários, ou enfim, é muito difícil. É difícil. Né? É difícil. O que é mais, a princípio, que causa mais apreensão é porque nós, artistas, vivemos, sobretudo, contato com o público, né? Por conta do ingresso. Como é que o ingresso se viabiliza a partir da rede, ou das redes, né? Tem pessoas que dão aulas, por exemplo, eu posso dar o meu curso de rima, eu posso viabilizar aí, eu posso ganhar um pouco, né? Me manter um pouco esse recurso. Mas será que todo artista pode fazer isso? Os artistas de música, todos que você conhece o programa, já temos mais de 820 pessoas que passaram nesses 4 anos, né? Vai fazer agora 4 anos, e todos falam assim, olha, eu acho legal o streaming, gosto disso aqui, piriri, mas eu tenho que ter o show, senão não tem sobrevivência. E agora o que vai fazer, né? Até na minha história pessoal de artista, você sabe que eu incursionei pelo teatro, pela dança, pela música, mas a música, financeiramente, tem sido o meu maior esteio, né? Porque o teatro é uma expressão artística que não goza da mesma repercussão que a música. Verdade. Né? Público. A dança, muito menos. Né? Então, dentro da cadeia produtiva, da cadeia econômica, a música é um fator muito grande de fortalecimento, inclusive, do PIB, né? Verdade, representa um número expressivo do PIB que esse governo aí despreza, ou pelo menos não quer enxergar. É um negócio inacreditável. Vamos fazer um pequeno intervalo, vamos ouvir. Eu adorei o clipe que você fez do Apesar de Você, do Chico Buarque. Você no violino e o Capelupi no violão, coisa linda. Violão, exatamente. Você fez, dos 7 cordas, né? Você fez aí na sua casa, né? Essa gravação, né? Eu fiz no meu celularzinho aqui, eu botei ele de costas. Ficou bonito. Eu estou na frente de uma janela, a janela justamente da minha casa, aonde, vez por outra, eu bato uma panela. Eu me associo aqui aos panelaços, aos paneladores, né? Você pode fazer panelaço com o violino, né? Você é mais chique, né, Nóbrega? Vamos combinar, né? Não, mas, inclusive, eu fiz isso porque minha mulher chegou para mim e disse, ô Toninho. Toninho, né? Tem uma vizinha aqui, que é uma senhora já bem idosa, ela pode se sentir incomodada com as suas batidas na lata. E eu bato muito forte, né? Aí, no começo eu fiquei até meio assim, mas Rosane, rapaz, um negócio assim tão coletivo. Mas eu caí em mim, aí disse, não, eu vou usar o violino. Claro. Interessante, quando eu fiz a gravação, as pessoas na rua passavam e batiam palma. Ai, que legal. Mas isso não vai dar para ver no clipe, que eu já vi o clipe, não dá para ver, né? Tem você com a distância regulamentar, o Edmilson ali no canto, você no violino, e aí você fez. E esse Apesar de Você é apesar de quem? É da coronavírus ou é do coiso? É de tudo, né? Apesar que junta nessa confluência de pandemia, o pandemérdia. Na verdade, então, a gente está vivendo uma pandemérdia, né? Porque juntar o Bolsonaro com a pandemia dá nessa... Né? Nessa coisa. Mas eu acho que dentro desse caos a gente começa a ver assim um horizonte longe lá, porque eu tenho para mim que a saída do Bolsonaro não tem jeito, né? Será que ele vai conseguir essa adesão do Centrão para que ele consiga um número? Deu uma cortadinha aqui, Nóbrega. Espera aí. Sim. Espera aí. Travou. Os seus comparsas, né? Não, eu não ouvi no finalzinho que deu uma travada, Nóbrega. Antes eu acho que ele está perdendo todos os seus comparsas. O núcleo que está ficando é o núcleo do ódio mesmo, né? É verdade. Eu não sei como é que tem ainda militares que estão ao lado dele, né? Porque você, por exemplo, no Weintraub, o ministro do Turismo,
o ministro das Relações Exteriores, não, aí é gente da pior qualidade possível, né? Mas tem os militares ali que eu acho que tem uma cabeça um pouquinho melhor, né? Eu não sei como é que esse pessoal está sustentando uma barra dessa, né? É verdade. Então vamos, apesar de você, vamos ouvir agora esse clipe, apesar de você, totalmente produzido na casa do Antônio Nóbrega, não é? Ele tocou violino. Hein? E na casa do Edmilson também, porque o Edmilson também, isso mesmo. Foi lá. Né? Quanta distância vocês estavam regulamentados? De quantos quilômetros? Bom, ele é da Zona Norte, eu sou aqui de Pinheiros, acho que tem uns 10 quilômetros aí, né? Então está bem distante, está bem distante. Pena que não deu para ver no clipe o pessoal batendo palma para você no violino, né? De repente você faz aí, o pessoal também, quando for tocar de novo aí, vê o público lá, não é? Faz uma classe. Eu tenho outras gravações que eu estou pensando em fazer mais para frente, dentro do mesmo estilo. Talvez não de costas, assim, olhando para a janela, mas com violino e um outro instrumentista, né? Para criar uma sériezinha aí que... Bacana, boa ideia. Então vamos ouvir então agora, apesar de você, com o Edmilson Capelupi e o querido Antônio Nóbrega lá aqui aí na casa dele, né? Que ele fez. Então vamos ouvir agora, vamos fazer um pequeno intervalinho. Estamos de volta aqui com o Antônio Nóbrega, direto da casa dele, lá em Alto de Pinheiros. Ele está fazendo lives, está dando cursos, ele está se mexendo, fazendo também uns frevos, enfim, tudo mais, né? Nóbrega, e
Você está sentindo alguma ação social mais efetiva por parte dos artistas? Você tem uma consciência muito forte aí com relação a tudo que está acontecendo, né? Mas existe um movimento, você tem conversado com outros músicos, outros artistas que estão pensando em ajudar esse momento desses artistas e desses técnicos que eu chamo a atenção, né? Que estão com necessidade urgente de ajuda. Vocês estão discutindo um pouco sobre isso? Você acha que pode pintar uma ação bem forte social aí? Porque eu já entrevistei vários artistas nesses programas que nós estamos fazendo, que chamam Colibri na Quarentena, nesse tempo, né? São mais de 30 pessoas que eu conversei, e muitas delas estão fazendo ações sociais, lives, chamado lives, né? Que é o nome. E alguns, como a querida Fabiana Costa, falou assim, poxa, live é legal, mas tem que ter um sentido, uma ação efetiva social para ajudar essa gente que bate na porta do artista, está sem comer, né? É uma situação. E essa tragédia também mostra claramente a desigualdade do país, né? Então, é o momento da gente fazer alguma ação emergencial. Você está conversando com o pessoal a respeito disso? É possível fazer um grande evento para levantar recursos? Hein? O que é possível fazer nesse momento? Eu acho que é possível, sim. Mas eu, pessoalmente, não tenho me articulado com outros artistas nesse sentido. E não sei se a articulação já é em andamento nessa função, com esse horizonte, né? No meu caso, como eu tenho o Instituto Brincante, o Instituto Brincante ele tem funcionários, né? Tem Quantos são no total? São 6 funcionários e 20 ou mais professores. Os funcionários têm salário fixo, naturalmente, mas os professores recebem, cada qual, a partir do número de alunos que entram em suas turmas. Então, há um contrato, um pacto entre nós. E o professor também recebe exatamente como qualquer outro professor, né? É um percentual do que entra. Bem, se diminui os alunos, nós, professores, vamos receber menos, né? Eu, por exemplo, eu já tive... Minha mulher, que tem um pequeno saláriozinho de coordenadora, já abriu mão do salário dela, né? Alguns funcionários já estão recebendo não integralmente, né? Tem outros que eu não gostaria de fazer isso, mas a gente tem aí possibilidade de ter ajuda governamental. Então, nós estamos... Isso me solicita energia. Sim. Né? Eu tenho essa responsabilidade. Nós temos, eu digo, eu e minha mulher. A par disso, eu tenho ajudado acidentalmente. Por exemplo, nas redes aí, não sei se soube, houve uma solicitação de ajuda para o internamento do Aldir Blanc. Sim, claro, acompanhamos. Não é? Então, por exemplo, uma ajuda aqui, de vez em quando eu ajudo, o outro lá. Então, eu vou tentando colaborar dentro da medida em que essa realidade vai se me apresentando pessoalmente. Agora, sinto que talvez nós tenhamos o dever, talvez, né, de articular uma coisa um pouco mais volumosa, talvez semelhante à que fizeram os artistas lá americanos, né? Que parece que convidaram, diferentemente do que eu pensava, alguns artistas brasileiros parece que participaram também, né? Então, eu acho que ações como essas podem ser feitas, né? Mas o que ocorre também, sabe o que é, Colibri? É que mesmo nessa quarentena, eu ainda sinto que existe uma pressãozinha em relação ao nosso dia a dia, né? Eu não estou, por exemplo, completamente relaxado por estar na quarentena. Nem eu. Não é? Então, nós todos. Então, para uma articulação dessa, a gente também precisa abrir mão de outras coisas que a gente está fazendo. E a gente sabe que tem solicitações nesse momento que são importantes. Por exemplo, dentre esses 40 episódios que a gente vai apresentar no Instituto, eu tenho de preparar 3. Eu tenho de preparar minhas aulas por vídeo. E, para mim, isso requer um trabalho maior do que aqueles anteriores, onde eu ia para lá e dava minha aula, né? Porque isso é uma instância nova para mim. Sem dúvida. Não é? Então, tem todos. Eu agora,
como você também, eu tenho obrigações cozinháticas. Você fala que nem o outro lá que está fazendo live a roupa, live a luz, exatamente. várias lives. Eu não posso, por exemplo, me abrir mão dos meus exercícios físicos. Claro. 7 horas da noite até 8h30, eu me planto ali na sala, onde inclusive tem a televisão, né? Fico acompanhando até o noticiário e mando ver exercício todo dia. Eu tenho a minha prática de instrumentos musicais. Peraí, deu uma travadinha. Está falando da prática de instrumentos musicais aqui, o Antônio Nóbrega. Vamos ver, ele travou aqui na hora que ele mexeu no chacão. E depois estou dormindo. Peraí. Deu um corte aqui, vai fácil. Você fala falando da prática de instrumentos musicais. Pode falar agora de novo, por favor. Eu tenho a prática dos instrumentos musicais. Então, os dias estão passando muito ligeiros. É verdade, sinto isso também. Né? A gente se acorda, quando vê, eu venho tomar o café da manhã aqui e tal, tomo café. Vejo, quando eu vejo, estou voltando para a cama. O dia passa com muita coisa louca, rapidez. é verdade. É uma sensação que eu tenho também. Pois é. Né? Agora, é claro que a gente faz isso tudo no movimento, eu estou sentindo mais leve. A gente deve buscar isso, porque eu acho que é até anticorpos para o que vem pela frente. Claro. Eu acho que, não é? É um sinal muito legal. E se nós pudermos, a partir desse problema, relaxarmos um pouco mais em relação às atividades cotidianas das nossas vidas. Até porque nós somos grupo de risco, né, Nóbrega? Tem esse detalhe. Mas se você imaginou aqui, saíram alguns editais, na área de cinema tem um fundo setorial aí que parece que vai dar um dinheiro para o pessoal do cinema, editais aí sendo lançados para ajudar emergencialmente músicos, nas artes cênicas também, alguns editais, mas não vi nenhum edital do governo assim nessa área. É porque eles não gostam da cultura mesmo, né? Ou você tem alguma informação para nos dar aí? Não, olha, os editais, a maior quantidade deles vinham do governo federal, vinham de quê? Era a Caixa Econômica, Sim. Era a Petrobras, era o Banco do Brasil, eram os Correios. Certo. Esses eram os editais que cobriam nacionalmente os artistas da dança, do teatro, da música, da literatura. Né? Eles não existem mais. Né? Os municipais, nesse momento, eu acredito que estejam com muita dificuldade. Eu tive notícia, há aproximadamente um mês atrás, que sairia alguma coisa, acho que ou do município, do estado, mas me parece que foi abortado, eu não posso dizer com certeza, inclusive porque houve até uma grita da sociedade, como fazer música, fazer arte nesse momento, a gente está vivendo uma situação tão difícil, tanta gente pobre. Né? Se esqueceu de dizer que artista é pobre também. Também, claro. Ou seja, artista depende de sua atividade como qualquer outro. Eu não sei como ficou exatamente. Sei de um edital do Itaú, sim, do Instituto Cultural Itaú, né? Mas é o que eu sei, Colíbio. Eu só conheço do Itaú Cultural. Mas eu acho que os outros bancos também, todos os bancos, né, que lucram tanto aqui nesse país, poderiam também ter essas atitudes, abrir mais editais, né? Seguir aí o exemplo e seguir. Tanto, né, porque eu vi, você citou as lives lá nos Estados Unidos, da Lady Gaga, que foi a coordenadora, ela cobrou claramente lá do presidente da Apple, ao vivo, falou assim, quanto você vai dar aqui? Não cobrando, pegando o dinheiro do cara. E eu não vejo, nesse momento, nenhuma liderança da área musical, esse pessoal que vende muito disco, tem muito prestígio, muita audiência, cobrar dessas entidades, desses bancos ou dessas grandes fortunas, ajudar, né? Eles, né? Cobrar mesmo assim ao vivo, na lata mesmo. Não vejo isso, né? Mas eu tenho esperança que isso possa acontecer ainda. Você tem essa esperança? Rapaz, você falou uma coisa séria aí, quer dizer, a gente não tem uma liderança, né? Às vezes eu penso até, eu incursiono, como você vê, não digo sazonalmente, mas eu não sou aquela pessoa intermitente na mídia, né? Eu tenho aqui apesar de você que eu toquei no violino, estou preparando uma outra coisa, aqui falo. Então, eu, embora reconheça um certo respeito ao meu trabalho, eu não sou especialmente uma pessoa popular.
né? E eu não sei, mas eu tenho vontade de fazer uma coisa, teria vontade de fazer uma coisa dentro das proporções nacionais, semelhante à que a cantora americana fez. É americana, né? Mas eu acho que eu não desfruto desse conceito, dessa possibilidade de fazer isso. Eu acho que tem artistas no Brasil que estão em condições melhores de fazer isso. O que eu espero. Né? Que podem congregar mais, que têm um nome nacionalmente mais extenso. Né? Eu acho que seria bastante bom, interessante, né? E eu acho que a gente conseguiria coisas nesse sentido. Né? Porque e as elites brasileiras, você veja, um dia desse, por exemplo, eu vi que os bancos, pelo menos um deles, injetou 1 bilhão, doou à sociedade. Parece que um outro também, se não deu na mesma quantidade, deu. Aí depois eu vi também programas que estão sendo no Jornal da Globo, na parte final, eles estão mostrando lá alguma coisa ligada à solidariedade. Isso. Então, pessoas não. E aí, um dos primeiros foi mostrar, por exemplo, doações de milhões que estão se fazendo para comunidades mais pobres, mais hospitais. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, é que, independente da pandemia, essas doações não precisava de pandemia para ver essas doações. Já poderiam ter sido feitas. Né? Muito antes, porque se a gente for esperar tragédias para fazer doações, a pandemia vai se acabar, e aí, velho? Os hospitais públicos vão continuar na mesma situação? A situação de saneamento básico vai continuar dentro das mesmas características? Não é? Velho, a solidariedade, ela não precisa de Covid-19 para ser exercitada. Né? E não é nem solidariedade, é uma obrigação. O que os bancos, nenhum desses bancos, ao longo desse período de crise, recebeu, no fim do ano, os dividendos dos seus acionistas, não foi menos de 15%. Né? Quer dizer, os lucros foram aumentando. Né? A gente teve, do ano passado para esse, um aumento de 5 bilionários. Passamos a ter 206 bilionários. Né? O maior vendedor de cerveja do Brasil é o homem mais rico do país. Ele, se não tiver mais de 100 bilhões na sua conta, está por aí. Velho, ele dá 10 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões para o país, não é nada para um cara que tem 100 bilhões. Mas isso não passa pela cabeça, ou não parece passar. Né? Quer dizer, então a gente tem aí bilhões e bilhões concentrados na mão de pelo menos 206 pessoas, sem falar nos milionários, não é? E que o quê? Vão esperar outras tragédias para fazer as suas doações. Né? Então, é um negócio muito esquisito essa divisão de renda no planeta. Né? É uma coisa esquisita. Eu não sei como é que a civilização que atinge um patamar de consciência que nós atingimos, através de cabeças como, por exemplo, Noam Chomsky, através da cabeça de Edgar Morin, através da cabeça de tanta gente que pensa, e, no entanto, o pensamento tão claro, né, tão humanista dessas pessoas, estão ao lado de pessoas que têm nas suas contas 200 bilhões de dólares. Como é que uma civilização pode viver dentro de um contexto desse? Né? É um absurdo que eu, pessoalmente, às vezes me pergunto, mas como é um negócio desse? Como é o sono de pessoas que amealham tal fortuna, né, nos seus cofres? É um negócio impensável, mas no entanto, é vivo. Vamos lá, depois dessa daí, eu concordo totalmente com você. A gente vai... Vamos terminar ouvindo aqui, que a gente vai ouvir agora no finalzinho, o Rima, né, que você falou? É o Rima? É um clipe que está passando aí. Diga lá. Tem o Bruma. Vamos colocar o Bruma. Bruma? É uma última música do CD. Para dar uma... Fale um pouquinho da música. Olha, é uma música minha em parceria com o poeta Braulio Tavares. É um dos parceiros de CD Rima, o outro é o Wilson Freire. Né? E é uma canção que, por incrível que pareça, ela diz muito respeito ao momento que a gente vive. É uma canção até com um certo espírito trágico, quase pessimista, né? Em relação à realidade.
Eu até no começo, eu relutei até, será que vale a pena colocar uma música dessa no CD? Eu disse, não, vale colocar aí como a sua última música. Né? É a música com a qual termina o show. E eu acho que ela é oportuna, sim, para que a gente coloque. Tá certo, então, Nóbrega, muito obrigado mais uma vez. Você sabe que eu adoro o seu trabalho. E a gente termina com a Bruma, mas antes de tocar a Bruma, você podia falar também, dar o endereço, né, do Brincante para o pessoal que está trabalhando com você remotamente, agora tudo pela internet. Dá o endereço aí do Brincante e como a gente pode seguir o teu trabalho aí que você está fazendo aí na quarentena. Diga lá. Pronto, eu acho que o caminho meio tem o www Instituto Brincante, mas tem o nosso canal do YouTube. Certo. É através dele onde estão sendo apresentados esses 40 vídeos e mais outras coisas. Tem muita coisa legal lá, viu? Inclusive o filme Brincante, depois das apresentações dele no período de lançamento, o filme não foi mais exibido, sequer até no streaming, na Netflix, né? E nós, então, o reapresentamos no dia 15, agora passado, e ele agora está aí continuamente nas redes, pelo YouTube. Então, está no YouTube disponível o filme Brincante também. Que legal. Bacana, Nóbrega. E então a gente vai terminar com Bruma, um pouquinho pessimista, mas também que reflete o momento da gente, dessa reflexão que nós fizemos juntos aqui. E eu agradeço mais uma vez, de coração, a sua participação. Tá bom. Obrigado pela atenção, viu? E à disposição sempre, viu? Querido, muito obrigado, Nóbrega. Eu vou aprender a dançar frevo um dia, viu? Para mostrar para você. Tchau, tchau. Aproveita a quarentena. Na quarentena, eu vou fazer aqui um exercício. Valeu, Nóbrega. Um abração. Tchau, tchau. Pelejo e não posso ver pra onde vai o caminho. O espírito tá escuro e o mundo tão brumadinho. A neblina cobre a serra, feito fumaça de guerra. E eu avanço lentamente na manhã do nunca mais. Com pena de olhar para trás, com medo de olhar para frente. Noite antiga, dia novo, eu já conheço essa estrada. Lembro mais da minha história cada vez que ela é contada. Viajei como um migrante que no mar o sol levante. Navegou, desceu na areia, caminhou, pisando a espuma. E no céu nascia uma lua imensa, branca e cheia.
como a névoa pelo ar, o tempo vai se espalhando. Pelejo e fico pensando se adianta pelejar. Olha o dia clareando através do nevoeiro. O futuro é um lugar perigoso e estrangeiro. E quem chega lá primeiro, essa luz há de queimar. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com A Hora do Rango, Melhores Momentos. Hoje, com a reapresentação da cantora catarinense Ana Paula da Silva. Fique com a gente.